Muito bem. Apareceu. Maravilha. Bom, na última aula, no último encontro, que não é aula, né, gente? É o estudo. No último encontro, nós falamos quem foi o nosso querido Frederico Figner, né? Um dos motivos dele ter escrito esse livro em curto espaço, ele desencarnou em 47, em 48 ele deu início à psicografia desse livro, né? O livro foi lançado em 49. Porque eles falaram que ele era o maior brasileiro da época e tudo, o maior espírita e tal. Ele falou, não, gente, não é bem assim, não. Então ele teve esse cuidado para a gente não ficar iludido, né? Porque ele trabalhou muito no campo externo do espiritismo, ele trabalhou muito pouco com a parte interna, que tem muito a ver com o estudo que nós acabamos de fazer agora, né? E, e ele termina, né? Vou ler esse finalzinho aqui, que ele coloca, depois de muitos anos, né? Aí eu peço a Cláudia para ler para nós. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É o código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço, sensibilizado, a colaboração de Emmanuel e de André Luiz, nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a estendermos além de nós as bênçãos que nos felicitam. Rogo também a ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação. Porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 19 de fevereiro de 1948. Ele está dizendo, o que esse homem fez de trabalho, de ajuda material, trabalhou em reuniões de desobsessão, era um grande dialogador, né? Mas ele esqueceu de trazer a luz para dentro de si mesmo. Esse é o desafio nosso, gente. E a colaboração do irmão Jacó, ela é muito significativa nesse âmbito, que nós estávamos estudando agora há pouco, sobre a questão do entendimento, né? Nós precisamos realmente entender com profundidade a doutrina, né, que Jesus trouxe para nós, a doutrina espírita. É obra de Jesus, né? O nosso coração é o consolador prometido, é o próprio Jesus, né? Vem até nós. Então, esse trabalho aqui, gente, vamos ver se a gente consegue compreender com profundidade o que nós precisamos, né, para a gente realmente trazer o Evangelho para as nossas vidas, no seu sentido mais amplo, né? Mas vamos lá, né? Vamos pedir a Jesus nos fortaleça, a todos, né? Com muita alegria nós damos início realmente a esse estudo. De volta. Aí está de volta. Capítulo 1, de volta. Nós vamos ler até o final, depois a gente faz um miudinho, né, desse capítulo. Há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro já no outro mundo. Aliás, isto não é novidade para vocês nem para mim. Quando se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo,
logo que a morte me arrebatasse. O Espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava, constituía elemento integrante de meu próprio ser. Daí o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Então, aqui ele está contando, né, o esforço dele de conseguir a permissão, né? Foi muito interessante que a gente tem alguns relatos do Chico Xavier que ele fala assim, que não foi fácil essa conjugação magnética, né, para que ele conseguisse escrever o que o irmão Jacó queria. Não é um negócio que faz assim, chega lá e o Chico recebe, né? Então, houve um preparo espiritual. Eu lembro do Geraldinho Lemos comentando, né? Sintonia. Sintonia, é. Casamento magnético mesmo, sintonia entre os dois, né? Que ele desencarnou em 47. Já em 48 ele já inicia esse trabalho. Esse livro é lançado em 49, a primeira edição. Então, você vê o esforço, né? E ele foi um grande doutrinador, então ele queria modificar os espíritos, mas esquecia de modificar ele mesmo, né? Então, ele era o dialogador, né? Era um grande dialogador. E ele entusiasmado com conhecimento, com entendimento dos ensinos de Jesus e tal, e ele aplicava isso com muita veemência, né? Junto aos seus, junto àqueles que se manifestavam através dos médiuns, né? A gente que trabalha em reunião mediúnica, os dialogadores, eles têm esse pepino na mão, né? Eu, às vezes, trabalhei algum período com diálogo, mas tem hora que eu agradeço a Deus de ser só o papagaio, né? Só está passando a mensagem dos espíritos, porque a responsabilidade da doutrinação não é pequena, né? E a gente fica entusiasmado, né? Querendo passar conhecimento, ver o espírito realmente aceitar ajuda, né? E se modificar e tal. E a gente, às vezes, esquece de fazer o trabalho em nós mesmos, né? Tudo bem até aqui, gente? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Nós estamos falando do irmão Guanós, que estão trabalhando na doutrina espírita, trabalhando em reunião mediúnica. Vamos nos ver como um colega dele, tá? Resguardando a grandeza desse homem, né, que não é pequeno, em termos de trabalho que ele fez, né? Nós comentamos na semana passada, mas vamos lá, né? Agora vamos ver a dificuldade, né? Dificuldades do intercâmbio. Vamos lá. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta. E, se a pessoa avisada se mostra sensível à maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras. O médium projeta energias em busca do nosso campo de ação
e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. É quase impossível impormos nossa individualidade completa. Ainda mesmo em se tratando da materialização, o visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Venho recebendo agora preciosas lições quanto a isto, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria, depois do sepulcro, a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer neste plano em que hoje me encontro a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos amplamente multiplicados de nossos agrupamentos traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte dos que a eles assistem. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que se não realizaram. Companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos de que poderiam voltar quando quisessem, trazendo informações da nova esfera e, embora lhes aguardasse a palavra esclarecedora... Gente, só um momentinho que o Antônio está retornando, tá? Não, estou te aguardando. É porque é melhor, né? Que aí todo mundo... Desculpa aí, pessoal. Estou de volta. Vou repetir aqui, aí você muda, tá? Tá bom. Ó, companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos de que poderiam voltar quando quisessem, trazendo informações da nova esfera e, embora lhes aguardasse a palavra esclarecedora, através de reuniões respeitáveis, a solução parecia adiada indefinidamente. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arrendatário das possibilidades terrestres e, de modo algum, podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria. Em vista disso, por mais que desejemos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. Os amigos da vida superior
necessitam da cooperação elevada para se manifestarem nas obras de amor e fé, na mesma proporção em que as entidades votadas ao mal reclamam concurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes no cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição em nossa zona de serviço. Vocês conseguirão isto ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Riquíssimo isso aí, gente. O subtítulo é Dificuldades, né, no intercâmbio, né? Isso. Deixar a letra um pouquinho maior aqui. Vamos ver o que é difícil aí, hein? Vamos parar para pensar, né, pessoal? Nós trabalhamos em reunião mediúnica e a gente, às vezes, tem assim o espírito que inicia a reunião, né? A gente, às vezes, tem essa tarefa. Às vezes, está com a cabeça não tão bem sintonizada e a gente precisa tomar muito cuidado na responsabilidade de estar passando isso. Eu estou pensando aqui comigo mesmo, né? Então, ele comenta sobre isso, né? E é interessante que eu comentei antes com vocês, o Chico comenta, né? Antes de que ele chegou querendo esse trabalho, foi uma ajuda de André Luiz e de Emmanuel, principalmente de Emmanuel, para que conseguisse, isso foi muito grande o trabalho, junto ao Chico, inclusive adequando, né, a questão político-magnética do Chico para facilitar o... A gente imagina que o Chico era assim, chegar o espírito lá, não era assim não. Havia todo um trabalho preparatório, isso que o Geraldo Lemos ele comentou sobre essa convivência com o Chico, né? Achei muito interessante. Conexão. Né? É, muito interessante. Mas vamos lá. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Uma coisa é trabalhosa. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Não sei o que é isso, viu, gente? Que esforço dos profissionais de telepatia, porque eu nunca trabalhei com isso. Né? Isso aqui é bom pesquisar. Você conseguir entrar, né, em sintonia com outra pessoa e transmitir para ela o pensamento, a gente não consegue ainda, né? Então, tem alguns telepatas. Agora, como é que eles fazem isso? Os dois lados têm que estar em sintonia. Sintonia. O Eduardo estava trabalhando, Eduardo, no nosso cantinho, estava trabalhando num projeto sobre essa questão de transmissão de pensamento, né? Uma tese de mestrado, acho que é de doutorado, da Unicamp. Olha que interessante. Ele poderia até falar melhor sobre esse assunto para nós. Na hora que a gente tiver a oportunidade, podemos perguntar. Emitimos o pensamento gastando potência mental em dose alta. Então, o espírito, né, diz, o espírito, ele, no caso, gastando potência mental em dose alta. Se a pessoa avisada se mostra sensível, à maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir ideias com relativa facilidade. Como que nós podemos nos tornar sensíveis? Se nós queremos receber mensagem de espíritos elevados. Vou falar o que eu entendo. Vamos imaginar assim, eu já inicio meu dia, faço uma oração, me preparo espiritualmente, faço a leitura do Evangelho, busco estar em sintonia com coisas boas, evito ligar a televisão naquele noticiário que só fala de coisas pesadas, né? Então, cuido da minha higiene mental, né? Procuro sempre elevar meu pensamento a Deus, a Jesus, no correr do dia, né? No relacionamento com as pessoas. Aí, quando eu chego na reunião mediúnica, eu já estou, vamos dizer assim, com a higiene mental boa, com bons pensamentos, aí facilita, né? Eu mesmo, quando o Espírito quer dar um alerta para a gente durante o dia, se eu estou com esse sentimento,
de amor ao próximo, de buscar não fazer as pessoas aquilo que eu não gostaria que elas fizessem para mim. Se eu estou trabalhando isso, então facilita a transmissão dessa sintonia, porque eu estou com o meu pensamento com a vibração mais elevada. Qual se eu estou com raiva, estou brigando, estou o tempo todo irritado e tal, que tipo de sintonia eu estou, vamos dizer assim, apto a receber, né? Foi isso que eu entendi. Alguém quer fazer algum comentário? Está tranquilo? Senão vamos em frente. Às vezes, a deficiência do receptor aliada às múltiplas ondas que o cercam impede a consumação de nosso propósito. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nosso desejo. Então, assim, durante o dia, no cotidiano nosso, nós temos uma onda longa, bem longa, né? Quando a gente eleva o pensamento, a gente tem ondas curtas, que conseguem transmitir a longas distâncias. Então, isso aí é explicado naquele livro Mecanismo da Mediunidade de uma maneira bem detalhada, né? Então, se a gente está pensando em Deus, está pensando em fazer o bem ao próximo, está evitando de entrar em sintonia com essas notícias mais pesadas, facilita a gente receber a onda similar. Mas se a gente está ali só no raso, né, no dia a dia, é mais difícil. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. Né? Se eu sou um agente de aplicação financeira, se eu sou um mecânico, se eu sou um médico, se eu sou um enfermeiro, a minha atividade é um tipo de onda que eu estou sintonizado. Né? Então, ali eu estou no dia a dia, com as ondas longas, né? Ou médias. Né? Mas, na medida que, ao longo do meu trabalho, se eu estou diante de uma dificuldade, eu entro em oração, se eu peço ajuda, né? Se é um médico que vai para um centro cirúrgico, ele tira um minutinho para fazer uma oração, pedir o apoio da espiritualidade amiga, ele entra no centro cirúrgico em condição de receber intuição para fazer o melhor trabalho possível, né? E se a pessoa que se vai submeter a essa cirurgia também se prepara espiritualmente, faz uma oração, ora pelo médico, pela equipe ali que vai atuar, e se prepara, pede ajuda, também facilita muito. Se eu vou para uma reunião mediúnica, eu me preparo antes, faço uma oração, mesmo que eu saia do trabalho e tudo, eu tiro um tempinho para respirar, me preparar para chegar lá de uma maneira mais equilibrada, facilita também essa sensibilidade. Né? O médico é que ele coloca uma coisa muito importante, pela sensibilidade que ele marca as faculdades registradoras, o médico projeta energia em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Interessante é isso, né? Ele diz que não dá nem para descrever o tanto que é intenso, né, essa vibração do campo dele. Muito interessante. Algum comentário, pessoal? Tem vários aqui que trabalham em reunião mediúnica, né? Não só eu. Interessante, né? E nós estamos nos preparando direitinho para ir para as nossas reuniões de trabalho, né? Calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cesseiam as intenções. Então, o espírito que vai dirigir a reunião, ele vem com a intenção de passar uma mensagem para o grupo no dia do trabalho, né? Aí encontra o médico todo, com a cabeça toda atrapalhada. Imagina o trabalhão, né? Ele conseguir passar alguma coisa, né? Olha a responsabilidade que muitas vezes nós temos nesse trabalho, né? Se não há combinação fluídica magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á no nosso intento
apenas em sentido parcial. Diz o Chico Xavier que quando a gente consegue passar 90% daquilo que o espírito quer passar, é um médium muito, muito bom. O médium, mais ou menos, médium mediano, né? Fica até engraçado, né? É 60%. Agora, abaixo disso, aí é um médium medíocre, né? O médium medíocre. É muito mais da cabeça dele do que efetivamente do espírito que está sendo ali colocado, né? Então ele diz, é quase impossível, por isso que o Chico diz que 90%, ó, beleza. Quase impossível impor nossa individualidade completa. Quer dizer, o espírito não consegue, mesmo ele, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, tornando o médico mecânico, né, na fala e me escrever, mesmo assim é muito difícil conseguir passar a individualidade dele completamente. Mesmo o Chico Xavier, né? Ainda mesmo se tratando da materialização, visitando outro mundo, depende das organizações que o acolhem. Mesmo na materialização, mesmo que o espírito venha pessoalmente, né, como é os casos que o Paulo Henrique Frutuoso comenta, né, o Paulo Frutuoso comenta nos trabalhos dele lá no Centro Espírita São Luís, no Rio de Janeiro, que o espírito fica materializado, ele conversa com o espírito como está conversando com um de nós aqui. Mesmo assim, depende da organização, depende do médium que está fornecendo o ectoplasma para a materialização. Então, se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio físico-psíquico, e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhe competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferece para o bem. Muitos, né, não querem estudar sobre a mediunidade, sobre essas questões que nós estamos colocando aqui, acho que não é necessário. Que basta o bom sentimento, o desejo de estar na reunião, e deixam de olhar essas questões, né? Deixam de estudar. É igual a pessoa prática e a pessoa que realmente estudou, né, a fundo a técnica que ele cuida. Então, o trabalho mediúnico exige conhecimento, né? É o que nós temos estudado na terça-feira com o Eduardo, né, a Seara dos Médiuns, estudado os vários aspectos da mediunidade, né? Então, está sendo colocado o grupo, né? Precisa estar. Chega lá, cada um com o pensamento num lugar, preocupado com as coisas do dia a dia, e não cria o clima, né, necessário. Ô, João, agora eu vi que você levantou a mão, me desculpa. Por favor. Então, Antônio, esse parágrafo aqui eu acho que precisava ser lido no nosso grupo de trabalho, não? Se o médio relaxa, Isso, só esse eu, comentário. eu também penso que é importante todos nós pensarmos muito sobre isso, né? É interessante os grupos mediúnicos meditarem sobre isso, né? E, às vezes as pessoas, por motivos assim, como é que eu vou dizer? A responsabilidade é muito grande, né, gente? Eu lembro da espiritualidade orientando a gente, que a gente está pisando em terra santa, né? Eu lembro uma vez que o Espírito chegou para mim, que orientava a reunião, e falou assim: olha, meu irmão, quando um médium falta, né, e nós preparamos durante semanas o Espírito para se manifestar, porque ele tinha a questão fluídico-magnética dele foi trabalhada por nós no médium, preparamos eles para receber aquele Espírito, que está necessitado há muitos, às vezes até séculos, né? Nós conseguimos aquele momento e o cara vai e não vai na reunião.
e fala assim, vocês não querem imaginar a perda, porque o Espírito se preparou, ele está naquela necessidade ali de se manifestar, né? Está sofrendo há muito tempo, conseguimos preparar toda vez, e o médium não vai, não se apresenta na reunião. Se é por motivo de saúde, por motivo justo, então, mas eles falam assim, até isso nós cuidamos para que não aconteça. Para que não aconteça isso. Que nós cuidamos da saúde do médium, nós cuidamos do dia a dia dele, nós vamos lá, protegemos ele devido à importância para aquele espírito que vai se manifestar. Então, quando a gente assume, né, eu lembro que o Faustinho estava comentando com a gente, não lembro qual foi na reunião da terça-feira, dizendo que o irmão Bento, né, que é uma prática comum, por exemplo, por que eles pedem para a gente se afastar por 4 semanas do centro espírita, quando a gente vai participar de uma reunião única, e meditar se a gente vai assumir o trabalho integralmente? Essa é a orientação do irmão Bento, pelo que o Faustino me trouxe a anuência. Né? Todo mundo aqui que entrou lá para trabalhar no nosso grupo, na quarta-feira B, teve um período fora do centro, 2 semanas, eu não lembro, para meditar se quer continuar. Mas se assumir o compromisso, não falte. A espiritualidade conta com a gente. E, gente, o planejamento é trabalhoso. Trazer o espírito necessitado para a reunião não é um negócio assim, pega o cara e traz, não. A gente às vezes imagina que é assim, mas não é. Eles vão lá, às vezes no umbral, naquelas cavernas, pega o espírito, prepara ele precisa ter o contato com o médico, com o fluido material aqui do plano que nós vivemos. É um trabalhão, gente, vocês não querem imaginar. Leiam com muita atenção o livro Nosso Lar. Leia com muita atenção Os Mensageiros, né? Os Missionários, livros que já foram estudados em detalhe pelo Eduardo, Obreiros da Vida Eterna, né? Que falam realmente dos médiuns, né? Do trabalho que é feito. Acabamos de estudar no Mundo Maior, né? O Eduardo está tendo esse trabalho. Agora estou estudando um livro bem mais, que trata de uma maneira bastante, é uma história bastante libertação, né? Que está sendo trabalhado aos domingos. Então é muito importante, a gente compreender isso, né? É por isso que o Fábio está achando interessante a gente fazer a leitura, né? Para a gente não chegar lá estonteados, né? E a gente só fica estonteado, gente, porque a espiritualidade não atua no nosso, não interfere no nosso livre-arbítrio. Eles nos ajudam, nos protegem e tudo mais. Se a gente quer ficar estonteado, ficar trazendo preocupação e tudo, é com a gente. Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Nem Deus interfere. Aí ele vem dizer, né, que lá no mundo espiritual ele vem recebendo agora preciosas lições quanto a isso. Que cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria depois do sepulcro a corresponder regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Ele escrevia lá para o Reformador, viu, gente? Que é a revista da Federação Espírita Brasileira. Ele escrevia vários artigos, como hoje tem a revista, né? Não sei se vocês costumam lê-la, a FEB ainda publica, né, o Reformador. Se vocês pegarem, tem revistas bem antigas, da época de Bezerra de Menezes, inclusive com mensagem do irmão Max lá, que era um pseudônimo, pseudônimo, é assim que fala, né? Vocês estão falando certo, do Bezerra de Menezes. Ele usava o nome de Max em vez do nome de Bezerra de Menezes para escrever, né? Fica na moleza, né? Chegar, já pegava um médio ali, já mandava as mensagens dele, tudo certo, né?
Ele coloca aqui, considerava a escrita e incorporação mediúnica as ocorrências triviais do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer nesse plano que hoje me encontra a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos amplamente multiplicados em nossos agrupamentos traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores com reduzida compreensão por parte dos que a eles assistem. Então, nós que trabalhamos com mediunidade, né, é feito um trabalho muito grande para que a gente possa chegar à reunião, viu, gente? Para que a gente possa dar passagem para um espírito, receber uma mensagem, né? Hoje nós temos um trabalho que o Eduardo está conduzindo na sexta-feira, psicografia, né? Imagina o esforço que a espiritualidade tem feito, né? Nessas reuniões. Eu nunca participei, não posso falar nada. Eu posso, dentro disso que está sendo colocado aí, imaginar, né? Algum comentário até aqui, então? Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que não se realizaram. Então, alguns amigos dele que se desencarnaram, né, queriam também, após o desencarne, fazer esse trabalho. Não é fácil. Primeiro, a gente tem que se equilibrar no mundo espiritual, né? Então, é algo... Inclusive, assim, eu estou estudando um pouco mais a fundo essa questão do passamento, né? Para poder compreender como é que é isso, né? Quando a gente vai... Porque a gente... É igual a gente se prepara para o... Quando vai reencarnar, não tem um prêmio Natal, a mãe se prepara, faz exame, ultrassom e tudo. E a gente também precisa fazer o nosso pré-natal para a gente, quando a gente nascer de novo no mundo espiritual, nascer bem lá, né? Precisamos compreender como é que é isso, né? Para a gente se reequilibrar o mais rápido possível, né? Então, muita gente acha que é só, estou lá, agora já vou dar mensagem. E ele está dizendo que não é bem assim, né? Companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos que poderiam voltar quando quisessem, trazendo informação da nova esfera, embora lhes aguardasse a palavra esclarecedora através de reuniões respeitáveis, a solução parecia adiada indefinidamente. Olha que o Frederico Figner, em menos de um ano, ele conseguiu esse evento, né? Mas os amigos dele que queriam fazer isso, que desencarnaram antes dele, né, não conseguiu, não. Aí ele coloca mais aqui. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arredantário das possibilidades terrestres, e de modo algum podemos absolver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria. Vamos ler com calma isso, porque acho que eu não peguei o fio da meada. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arredantário das possibilidades terrestres. Quer dizer, ele está ali trabalhando por as questões aqui no nosso plano, né? E de modo algum podemos absolver-lhe a autoridade. Ou seja, de modo algum nós podemos interferir, né, na sua experiência, e coloquei a direção da experiência. Nós podemos interferir nisso no livre-arbítrio, eu entendo. É o que eu estou entendendo aqui. Tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é próprio. Então, ele não vai conseguir chegar até o mundo, estar em sintonia com determinadas zonas de trabalho do mundo espiritual. Não tem como ele interferir, vai depender dos espíritos para isso, né? Então, é um trabalho de equipe, né? Do médium em relação ao espírito. Você vê o trabalho de psicografia do Chico, o Emmanuel trabalhou com ele durante muitos anos, antes dele dar início à psicografia. Muitos dos trabalhos que o Emmanuel fez com ele foi treino.
Ele teve que jogar fora e queimar tudo. Você já deve ter lido sobre esse relato Chico Xavier, né? Esse absorver é fazer parte do espírito desencarnado, do psiquismo do encarnado aqui. Do dia a dia. Ele não pode adentrar nisso, não é isso? É isso que ele está falando aqui. Da experiência física dele. Né? Tanto como nós não podemos interferir também no trabalho deles, né? Mas não está falando de interferir, tá? Determinar na zona de trabalho, quer dizer, não lhe será possível determinar na zona de trabalho. Porque eu estou entendendo, gente. Tem hora que a inteligência falta para entender algumas coisas. Podemos seguir em frente? Tranquilo? Vamos nós. Em vista disso, por mais que desejemos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. Das ondas, né? Depende. O que a pessoa, o que o encarnado está emitindo de onda, né? Depende da nossa vontade, do nosso preparo, né? Gente, eu lembro uma vez o orientador do centro falou assim, gente, pelo amor de Deus, não seja espírito que chega aqui, marca cartão como se estivesse entrando num trabalho qualquer, né? Não é assim, né? Se preparem, venham para o trabalho preparado, faça a sua higiene mental, orem, peçam ajuda, entrem em sintonia, se esforcem, né? E eu lembro dele chamar muita atenção, tomem cuidado, né? Estão pisando em terra santa, é um trabalho de ajuda, né? Os amigos da vida superior necessitam a cooperação elevada para se manifestar nas obras de amor e fé. Na mesma proporção em que as entidades voltadas ao mal reclamam com custo de baixa espécie das criaturas perversas e ignorantes do cenário carnal. Então, quem está estudando o livro Libertação vai entender essa frase aí muito bem. Né? Se a gente está sempre com um pensamento bom, não estamos nos ligando a coisas menos baixas, a gente consegue ser canal para os espíritos superiores passarem mensagem de amor e fé. Mas se a cabeça da gente está sempre em coisas menos felizes, aí a gente vira instrumento dessa turminha da barra pesada. Né? Verifique-se a mesma disposição em nossa zona de serviço. Vocês conseguirão isso ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Quando a gente faz uma oração pedindo ajuda para alguém, né, e a gente está em sintonia, se esforçando, o nosso pensamento tem a força de encontrar esses espíritos que virão ajudar. Né? Eu acho que é isso que ele está colocando aqui para nós. Né? E assim a gente termina. Algum comentário, além da sugestão do Fábio, né? Mas não é um texto muito importante para a gente. Ô, Fábio, eu vou copiar esse texto e vou passar para você, caso você queira divulgá-lo lá no grupo, né? Fique à vontade, tá? Eu vou passar para você e a gente pode até comentar e tal. Tá bom. Beleza? Quem mais quiser, é só me avisar, viu, gente, que eu mando. Posso botar no grupo também, que acho que é interessante colocar no grupo, né? Quem quiser divulgar. E esse texto é interessante, principalmente nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, né? Seja lá qual for o nosso papel nelas. Né? Muito bem. Faltam ainda 14 minutinhos, vamos dar a lida nessas ponderações necessárias, né? Retomando a mim mesmo, após desvencilhar-me do corpo grosseiro, a preocupação de voltar ao reino dos amigos era o meu anseio de cada minuto.
Habituara-me na existência última, fértil de trabalho intensivamente vivido, a concretizar os menores desejos em nos referindo à luta exterior. O homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Isso cria enormes prejuízos para ele, por enclausurar-se instintivamente em roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhe cristalizam vagarosamente na organização mental. Os melindres passam a torturá-lo. A conveniência é interpretada por desrespeito, a prudência por ingratidão. Quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Afinal, pensava de mim para comigo. O que pretendia não era, de maneira nenhuma, a admiração alheia, nem tencionava aproveitar o ensejo para a propaganda de meu nome. Interessava-me, sim, a prova da sobrevivência. Para tanto, se me fosse possível, tocaria um clarim mais alto que uma sirene festiva. Amigos delicados, porém, fizeram-me saber que o ruído, no âmbito da espiritualidade, é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública. E, depois de ouvir longa série de ponderações, a me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que minhas investidas se filiavam à pura ingenuidade. Vamos lá. Ele está contando a história dele quando ele desencarna, né? Então, ele era um grande empresário, riquíssimo, né? Ele criou a Odeon, né? Ele foi representando o Odeon aqui no Brasil, ele trouxe o fonógrafo no Brasil, e além disso aí no âmbito de empresário que ele era, né? E ele conheceu o Espiritismo aqui, ele é judeu, né? De família judia, conheceu o Espiritismo aqui no momento, principalmente quando a filha dele veio desencarnar, né? Ele teve lá com a Ana. Nós comentamos isso na aula passada, esteve lá no norte, viu materialização, se entusiasmou, né, com a questão do espiritismo, inteligente como ele era, ele começou a estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e trabalhar, mas dentro dessa visão da luta exterior, né? E ele colocou, por mais de 50, ele coloca assim, ele estava acostumado a ser obedecido, ele era o dono do negócio, ele falava, tinha que obedecer. Né? Aí ele traz um ponto muito importante para nós que já passamos mais de 50 anos aqui, né? E é interessante isso que ele coloca. Isso cria enormes prejuízos para ele, por enclausurar-se efetivamente em uma roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhe cristalizam vagarosamente na organização mental. Vamos pensar o que é preconceito. Eu não conheço a pessoa, mas eu olho para ela e imagino, essa pessoa me dá a sensação assim que não é uma pessoa legal. Eu não conheço ela, né? Mas por quê? Porque ela veste, ela tem tatuagem, ela usa brinco, né? Cheia de tatuagem. Ah, não é legal. Então eu não conheço ela, mas já tem um preconceito só porque ela usa tatuagem. Ela usa um brinquinho, que ela corta pinta o cabelo de amarelo. Eu já prejugo, né? Sem conhecê-la, pelo que ela aparenta.
né? Por isso que existe o nome preconceito racial, né? Aí tem vários dizeres, hoje a gente não pode ficar falando essas coisas, são da cadeia, né? Hoje a gente não pode falar muita coisa em relação a isso, não vou citar nenhuma frase preconceituosa com relação aos nossos irmãos. Então, mas você sabe, né? Se a pessoa de determinada religião, por exemplo, é uma testemunha de Jeová, tem-se o preconceito disso, daquilo. Se ela é um evangélico, preconceito disso, daquilo. Como eles têm preconceito com os espíritas, né? Nós trabalhamos com o diabo, né? Na cabeça. Eles não conhecem a gente. Como a gente é espírita e conversa com os espíritos, a gente conversa com o demônio, na cabeça de alguns deles, né? Hoje já mudou muito, né? Para se abrir um centro espírita aqui no início do século passado, gente, tinha que pedir permissão ao delegado de polícia para fazer uma reunião mediúnica, né? Isso lá no início do século passado, lá nos anos 20, 30, né? Não era fácil ser espírita, não. Hoje está mais tranquilo, né? Então, cuidado com o preconceito. Ele tinha os preconceitos dele, né? Ele falou assim, e se milindrava, né? Como você ousa falar assim comigo, né? Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, o filho da gente faz uma crítica a gente. Como o meu filho pode fazer uma crítica à minha pessoa? Fica melindrado com isso, né? Um exemplo, né? A conveniência é interpretada por desrespeito. Vamos entender bem o que significa conveniência, né? Vantagem, interesse, proveito. Então, vamos pensar o que ele quis dizer com isso. A conveniência interpretada, a prudência por ingratidão. Então, a pessoa usa de algum recurso que você tem ali, né? Ou ela tem uma atitude que é de acordo com a conveniência dela, né? O interesse dela, e a gente interpretar isso aí como um desrespeito. A pessoa tem um determinado, a gente pede a pessoa para fazer uma determinada atividade, ela fala assim, eu não vou fazer não, eu acho que eu não sou preparada para isso e tudo, e você entender isso como ingratidão. Poderia fazer isso por mim aí, me ajudar nesse trabalho? Não, eu não sei, eu não consigo, e você encarar isso como ingratidão. Um exemplo que eu estou tentando para entender essa frase, né? E aí ele dá um exemplo, né? Ele queria retornar rápido, ele queria já dar mensagem, desencarnou, está lá em pé, falou, quero já voltar e dar notícia para o povo lá. E a turma falou, não, não é bem assim e tal. Ele ficou meio, quase, né? Quase que me considerei ofendido, né? Ainda bem que é quase, né? E ele faz a interpretação dele aqui, né? Afinal, pensava de mim para comigo, que o que pretendia não era de maneira nenhuma admiração alheia, nem intencional aproveitar o ensejo para a propaganda do meu nome. Interessava sim a prova da sobrevivência. Para tanto, se me fosse possível, tocaria um clarim mais alto que uma sirene festiva. Aí os amigos dele, André Luiz e Emmanuel, provavelmente, né? Que o barulho também no âmbito da espiritualidade é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública. Vou dar um exemplo. A pessoa não é espírita, não conhece sobre o mundo espiritual, né? Aí o espírito reencarna, né? E quer se manifestar para a família, aparecer lá mesmo. Pô, gente, eu estou vivo ainda, eu estou bem. Imagina a confusão que dá. Você está aí tranquilo na sua sala aí, aparece um parente seu olhando e você materializado. Como você se sentiria, né? Se você não tivesse esse conhecimento? Você entraria em pânico, poderia até ter um surto psicótico seríssimo, né? Então não é assim, né? Eu acho que é isso, né? Eu estou criando uma hipérbole aí, um exagero, né?
Seria uma ingenuidade da nossa parte. Você lendo o nosso lá, o André Luiz queria visitar a família e ele não sabia o que está acontecendo, que a esposa dele já tinha casado, né? A viúva já tinha tomado um novo companheiro, os filhos já tinham até esquecido ele. Sem o preparo espiritual que ele tinha para voltar em casa, ele ia ficar completamente perturbado, né? Se sentindo traído e tudo. E a gente viu no livro nosso lá que não foi fácil esse retorno dele, né? Então não é assim. Quando a gente desencarnar, nós vamos precisar de um preparo, todos nós, né? Para que a gente possa ter notícia depois dos nossos familiares, daquilo que nós deixamos aqui e amamos, né? A coisa é muito séria, né? E assim, graças a Deus que me investiu se filiava a pura ingenuidade. Mas mesmo assim, gente, foi fantástico, né? Em menos de um ano ele conseguiu escrever esse livro maravilhoso que nós estamos estudando agora, né? Algum comentário, pessoal? Falta 3 minutinhos. Tranquilo? Então vamos deixar as primeiras visitas, né, para a semana que vem. Semana que vem a gente entra nesse capítulo. Muito bem. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Se não, eu faço. Te agradecemos, Jesus, por mais essa noite. Agradecemos pelos amigos que aqui se fizeram presentes, encarnados, e também aos desencarnados. Agradecemos a Jesus, a esse espírito, Frederico Figueiredo, que teve essa, vamos dizer, essa coragem, né, de trazer o relato do seu desencarno, das dificuldades que enfrentou, né, e trazendo conhecimentos tão importantes para que a gente possa aplicar, né, na nossa vivência das nossas reuniões mediúnicas, no esforço que nós devemos fazer em nós mesmos, de nos tornarmos melhores, de estarmos sempre buscando a sintonia com as coisas de Deus, né, procurando primeiro as coisas de Deus, no nosso viver, no nosso dia a dia, adquirindo essa força espiritual que nos ajuda a caminhar. E vamos aproveitar esse momento mais uma vez, fazer uma vibração lá para a sala 1, né? Uma vibração pelos nossos irmãos que estão aí sujeitos a essas condições climáticas, né? Pedindo a Jesus que aqueles que trabalham em favor desses irmãos estejam firmes na tarefa, levando o auxílio necessário, principalmente nas ruas da grande capital nossa, em São Paulo. Que Deus ampare a todos esses trabalhadores, né? Te agradecemos, Jesus, e vamos mentalizar lá na sala 1 as nossas melhores vibrações, a energia do nosso amor, do nosso carinho, para que a espiritualidade do nosso cantinho tenha sempre esse material, essa vibração, esse magnetismo, que é usado em favor de nossos irmãos. Todos tenham um final de semana de muita paz, de muita alegria, que possamos estar sempre juntos, aprendendo, né, as lições tão importantes para os nossos espíritos. E assim oramos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos. Que tenhamos um final de semana de muita luz e uma semana também muita paz e aprendizado. Que assim seja. Assim. Boa noite, Antônio. Boa noite. Boa noite a Boa todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.